Olá, Quintona, tudo bem? Olha só, estamos na nossa segunda aula da sexta semana de aulas online do segundo bimestre. E nessa aula eu vou fazer a correção da tarefa da aula passada, tá? Então nós estudamos aí as expressões numéricas, vimos que existem duas regras que a gente deve obedecer, tá? Para não cometer erros. A primeira das regras é que multiplicação e divisão deve ser feita antes da adição e da subtração, certo? E a segunda regra é que se eu tiver o sinal de parênteses, eu tenho que dar prioridade para o que está lá dentro. Primeiro eu resolvo o que está lá dentro. Bom, a questão número 3 não era uma questão assim, muito conteudista, era uma questão de raciocínio lógico, que você teria que fazer várias tentativas aí para encontrar a resposta. Não adianta tentar uma vez só e falar, não sei, tá? Então tinha que ficar fazendo tentativas. O enunciado era assim, ó, use os números 2, 3 e 4 e monte expressões numéricas cujo resultado seja 20, 24, 14 e 6. Então, ó, não podia repetir os números, tá? Uma única vez você tinha que usar o 2, o 3 e o 4 e encontrar o resultado 20. Vamos lá, ó. Já vou avisando também, tá? Podem ter expressões diferentes da minha. Eu vou montar uma aqui, talvez a sua esteja diferente, mas aí verifica, né, se tá dentro das regrinhas. Bom, para dar 20 aqui, ó, eu sei que, por exemplo, 4 vezes 5 dá 20, mas eu não tenho 5 aqui. Porém, se eu somar o 2 com o 3, aí vai dar 5, certo? Mas, professor, você não vai fazer a multiplicação primeiro? 4 vezes 2, 8, mais 3, 11? Sim, né? Por isso que eu tenho que colocar um parênteses aqui. Porque agora o parênteses diz para mim fazer primeiro a adição, né? Vai ficar 2 mais 3, 5. E aí vai ficar 4 vezes 5, 20. Fechou? Então a primeira tá certa, tá feita aí. A letra B, vamos lá para a letra B. Eu tenho que fazer da 24. Bom, essa é fácil, porque é só eu multiplicar tudo. Eu sei que 4 vezes 6 dá 24. Então, e o 6 é resultado de 2 vezes 3. Então, se eu fizer 2 vezes 3 vezes 4, isso dá 24, né? Ó, 2 vezes 3 dá 6 e 6 vezes 4 é 24. Tranquilo a letra B. Vamos lá para a letra C. Na letra C a gente tem, ó, que fazer o resultado dá 14. Olha só, eu sei que 2 vezes 7 dá 14, tá? Pensa na tabuada aí. Qual tabuada tem o 14? A tabuada do 2 e do 7. Então, 2 vezes 7 dá 14. Só que eu não tenho 7 aqui. Mas eu posso obter o 7 se eu somar o 3 com 4. Então, se eu fizer, ó, 2 vezes 3 mais 4, colocando 3 mais 4 entre parênteses, aí eu consigo 2 vezes 7, né? Porque primeiro eu faço a soma, e aí vai ficar 2 vezes 7, 14. Certinho? E na letra D, eu tenho que fazer o resultado da 6. Talvez essa aqui tenha sido um pouco mais difícil. Para dar 6, vamos pensar aqui uma tabuada do 6. 2 vezes o 3. 2 vezes o 3 dá 6. Puxa vida, se eu não tivesse esse 4, né? Tava pronto, era só fazer 2 vezes 3. Mas nada impede de eu fazer 4 menos 2. Se eu fizer 4 menos 2 e multiplicar por 3, não vai dar 6? Olha só, 4 menos 2 é 2. Ficou 3 vezes o 2, que é 6. Tá legal? Então é um exercício bem bacana, né? Que envolvia raciocínio lógico e tentativas, tá? Você tem que fazer algumas tentativas. Dificilmente você ia bater o olho e já ia enxergar assim de cara. Legal, né? Então vamos lá para o exercício número 4. Gente, vamos lá, ó. Questão número 4 está na mesma linha de raciocínio da questão 3, tá? Foram dados aqui 6 números, de 1 a 6. Eu só posso usar um número, né? Eu posso usar o número uma única vez e tenho que preencher as expressões numéricas aqui de tal maneira que a igualdade se verifique, tá? Então vamos lá, ó. Vamos pensar. Aqui eu tenho um número que menos alguma coisa tem que dar 2, tá? Então esse número aqui, ó, essa alguma coisa, desculpa, a diferença entre esses dois números tem que ser 2. Então aqui, por exemplo, pode ser o 5 menos 3. Então aqui eu teria que fazer dar 3. Vamos ver, ó. Se eu colocar aqui, ó, 5 menos 2 mais 1, então ficou 2 mais 1 é 3, 5 menos 3 é 2. Aqui eu consegui. Mas será que eu consigo embaixo com esses números? Vamos ver, ó. Se eu colocar aqui, ó, sobrou agora o... Quem sobrou para mim? Sobrou o 3, o 4 e o 6. Só que pensa bem, ó, 3, 4 e 6,
eu não consigo fazer uma multiplicação que dê 10. Por quê? Porque aqui eu preciso de um 5, né? Alguma coisa vezes 5 para dar 10. Ou 2, né? Repare que eu só tenho duas multiplicações possíveis de dar 10 com esses números, que é 2 vezes 5, 5 vezes 2. Então aqui eu tenho que usar o 2 o 2 ou o 5 tem que estar aqui, não pode estar o 5 e o 2 lá ao mesmo tempo. Tá entendendo? Então vamos mudar a estratégia. Ao invés de usar o 5, eu vou usar o 6. 6 menos 4, 6 menos 4 dá 2, tá? Só que para dar 4, então eu posso usar o 1 e o 3. Vamos lá, ó. 1 mais 3, 4. 6 menos 4 é 2. Bom, conseguimos a primeira de novo. Vamos ver se bate agora na segunda. Sobrou aqui para mim o 5. Sobrou o 2 e o 4. Olha, ó, olha aí, deu certinho. Ó. 4 menos 2 é 2. 2 vezes 5 dá 10. Tá? Então a gente conseguiu encaixar aqui os números. Mas de novo, tá? É aquela mesma frase do exercício anterior. É um exercício que eu ia fazer assim de primeira? Não, né? Eu ia ter que fazer algumas tentativas até conseguir encaixar os números. Tá certo? Então vamos lá para o exercício número 5. Só esse exercício número 5, ele pede para você calcular a quantidade de quadradinhos em cada caso por uma expressão numérica. Tá legal? Então foram dadas duas imagens aí, né? Eu tentei reproduzir mais ou menos. E aí ele pede o total de quadradinhos. Já vou adiantar também, tá? Na montagem da expressão numérica podem aparecer mais de uma resposta. Mas o resultado final tem que ser o mesmo. Bom, eu vou pensar aqui em usar cores para me ajudar. Eu vou montar uma expressão numérica, tá? Onde eu vou calcular os quadradinhos em verde. E depois vou calcular os quadradinhos aqui em laranja. Então, fazendo uma divisão da figura dessa maneira, ó, fica fácil de eu encontrar a quantidade de quadradinhos verdes e laranjas e depois eu adiciono eles, né? Então, olha só, aqui a quantidade de quadradinhos laranjas vai ser dado pela multiplicação do 2 pelo 9. Né? Tem 9 quadradinhos no comprimento, 2 na largura. E a quantidade de quadradinhos verdes vai ser dado pela multiplicação 2 por 4. Tá certo? Então, a expressão numérica que eu posso estar montando aqui, ó, é 2 vezes 9 mais 2 vezes 4. Então, 2 vezes 9 dá 18, que é o total de quadradinhos laranja, mais 2 vezes 4, que é 8, total de verdes. Somando laranja com verde, a gente tem 26 quadradinhos na primeira figura. Tá? Tá bem tranquilo, não tá? Deixa eu conferir ali na apostila. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, mais 9, 18, mais 4, 22, 26. É isso aí. Bom, essa foi uma forma que eu resolvi fazer. Mas você, de repente, poderia ter montado diferente do meu, né? Uma outra forma seria pintar aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Aí depois 4 vezes 4, 16. E depois 2 vezes o 3, 6. Somando tudo também ia dar 26. Tá? Lembrando sempre que numa expressão numérica, a multiplicação deve ser feita antes da adição. Vamos lá para a segunda questão aqui. Bom, aqui também eu posso dividir em cores, de diferentes maneiras, tá? Então podem aparecer aí diferentes respostas em relação à minha. Eu vou dividir a figura dessa maneira aqui, ó. A quantidade de quadradinhos verdes que eu pintei aqui, eu posso calcular por 3, né, que é a quantidade do comprimento, vezes 4, que é a quantidade da largura. Então, 3 vezes 4 vai me dar o total de quadrinhos verdes. Aí, para montar aqui, agora eu vou montar o laranja. O laranja eu vou montar assim, ó. Vou pintar até aqui no final. Então, aqui eu tenho 6 quadradinhos laranjas por 2. 6 vezes 2 vai me dar o total de quadrinhos laranjas. E agora eu vou pintar de roxo essa última parte aqui de cima, que pode ser calculada como 2 vezes 2. Tá? Percebe que eu tenho várias maneiras diferentes de dividir a minha figura. Mas no final das contas, eu vou ter ali, ó, 4 vezes 3, que é o total de verdes, mais 6 vezes 2, que é o total de laranja, mais 2 vezes 2, que é o total de roxos. Então, se eu somar esses valores aqui, ó, eu vou ter o total de quadrinhos da minha figura. Bom, vamos lá, ó. 4 vezes 3 é 12, então tem 12 quadrinhos verdes. 6 vezes 2 também é 12, tem 12 laranja. E 2 vezes 2 é 4, 4 roxos. Então, adicionando tudo isso agora,
eu vou ter o total aqui de 28 quadradinhos, certo? 12 mais 12, 24, mais 4, 28. Lembrando sempre da regrinha, né, da expressão numérica. Multiplicação deve ser feita antes da adição. Tranquilo? Então vamos lá para a questão número 6. Gente, a questão 6, né? A Amanda tinha que calcular o resultado de 9 vezes o 23. E aí, como que ela fez essa multiplicação? Ela pensou da seguinte maneira. O 9 é igual a 10 menos 1, tá? Todo mundo sabe que 9 é igual a 10 menos 1. E aí ela fez 10 vezes o 23, primeiro, tá? Depois ela fez 1 vezes o 23 e no final ela subtraiu, tá? E chegou no resultado de 9 vezes o 23. Então vamos pensar no raciocínio dela. Primeiro ela sabe então que o 9 é 10 menos 1. Então o que ela fez? Ela fez 10 vezes o 23, que vai dar 230, certo? Depois ela calculou 1 vez o 23, que deu 23. E aí ela subtraiu. Por quê? Ó, se eu tenho 10 vezes o número 23, se eu tirar uma vez esse número 23, eu vou ficar com 9 vezes 23. Então a conta que ela fez está certinha, né? Então quando ela subtrai aqui, ó, ela encontra o valor de 9 vezes o 23, que dá 207. Certo? Então quando ela subtrai aqui, ela encontra o resultado de 9 vezes o número 23, 207. Agora o exercício quer que a gente monte uma expressão numérica, ou melhor, que a gente assinale a alternativa que corresponde aos cálculos que a Amanda fez. É fácil também, né? Ó, a Amanda fez 10 vezes o 23 menos 1 vez o 23. Não foi isso que ela fez? 10 vezes o 23 menos 1 vez o 23. Aqui deu 230 menos 23 deu 207. Tá? Então, a expressão numérica que representa o que a Amanda fez é a expressão numérica da letra B, né? Letra B. 10 vezes 23 menos 1 vezes o 23. Certinho? Vamos lá para a questão 7, então. A número 8, ela fala assim, ó, a número 7, desculpa. Escreva a expressão numérica correspondente a cada situação e resolva. Ó, o Bruno tinha R$48 e ganhou 12. Tá? Então, ele tinha 48, ganhou 12. Então, a gente vai usar uma adição, né? Para saber o dinheiro que ele tinha. 48 mais 12. Depois que ele ganhou o dinheiro, ele dividiu igualmente o dinheiro com o seu irmão. Então, era o Bruno e agora são duas pessoas. Bruno mais Laerte. Então, ele pegou o dinheiro e dividiu para duas pessoas. Ele e o irmão dele. Certo? Como é que eu represento essa situação por meio de uma expressão numérica? Vamos lá. Ó. Então, ele tinha 48, ganhou 12, e aí ele dividiu igualmente com o irmão. Dividiu em duas pessoas, certo? Essa é a nossa resposta? Essa é a nossa expressão numérica? Ou está faltando alguma coisa aqui? Repare que se eu deixar dessa maneira, quem vai ser dividido por 2 vai ser só o 12. Mas não foi isso que o Bruno fez, né? O Bruno dividiu todo o dinheiro que ele tinha por 2, não só o 12, tá? Tá lembrando das regrinhas da expressão numérica? Se eu deixar dessa maneira, o que eu vou resolver primeiro? Adição ou divisão? Divisão, tá? Então aqui, ó, ficaria o seguinte, 48 mais 6 ia dar R$54. Então não dá para eu dizer que cada um dos irmãos ficou com R$54. Então aqui vem a importância do parênteses, né? O que está faltando aqui? O nosso parênteses. Como o Bruno ganhou dinheiro e juntou ao que ele tinha primeiro, antes de dividir, então eu preciso colocar um parênteses para indicar que primeiro eu vou somar o dinheiro que o Bruno tinha com o que ele ganhou. E somente depois vai ser feita a divisão. Então olha só, primeiro eu faço 48 mais 12, que dá 60, e depois eu divido pelo 2, tá? E agora sim a gente chega ao resultado correto. Cada irmão aí vai ficar com R$30. Certo? Deu para entender a diferença, então, de uma expressão que estava sem parênteses com uma expressão com parênteses? Tá? Primeiro eu tinha que indicar que a soma deveria ser feita primeiro. Então eu coloquei um parênteses, para depois dividir em duas pessoas. Vamos lá ver a segunda situação. Na segunda situação a gente tem, na letra B, um celular custa R$250. Célia deu R$50 de entrada e pagará o restante em 5 prestações iguais. Qual é o valor de cada prestação? Então, olha só, o celular custava R$250. Só que a Célia já pagou 50. Então, eu vou tirar 50 do valor do celular.
E aí ela dividiu o restante em 5 prestações. Então ela dividiu em 5 parcelas. E eu quero saber o valor de cada parcela. Mais uma vez, ó, se eu deixar a expressão da forma que ela está, né, e sabendo as regras da expressão numérica, nós sabemos que primeiro a gente vai ter que dividir os 50 pelos 5. Mas não é isso que o problema sugere, né? O problema sugere o seguinte, que o valor do celular que sobrou deve ser dividido por 5. Então, olha, custava 250. Eu paguei 50, então agora sobrou 200. Então, é esse valor que deve ser dividido por 5. E aí a gente chega no resultado de R$40, tá? Então, cada parcela da Célia vai sair no valor de R$40. Agora, se eu não tivesse colocado esse parênteses, eu não ia ter feito a conta de menos primeiro. Eu teria feito a divisão dos 50 pelos 5. Então, mais uma vez, está aí a importância do parênteses, tá? Não esqueçam desse parênteses, certo? Vamos lá, então, para a última questão da tarefa. Gente, e nessa última questão, questão número 8, né, a gente tem que completar as expressões numéricas com sinais operatórios, de mais, de menos, de vezes ou divisão, tá? De tal maneira que a igualdade se verifique. Então, é mais uma daquelas questões em que eu não consigo, às vezes, responder assim diretamente. Eu tenho que ficar fazendo algumas tentativas. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, mais e mais. 3 mais 4 é 7, mais 2 dá 9, não dá 10, né? Então, eu não posso escrever dessa maneira. Agora, se eu colocar assim, vezes e menos, vai dar certo? Aí vai, né? Porque eu sei que a multiplicação é feita primeira. 3 vezes 4, 12. 12 tira 2 é igual a 10, certo? Se você encontrar uma resposta diferente da minha, não tem problema. Só verifique realmente se está certa, tá? Essa aqui é uma possibilidade. 3 vezes 4, 12, tira 2 é igual a 10. Vamos lá, aqui, ó. Bom, aqui eu posso pensar semelhante àquela. Só que ao invés de tirar 2, eu vou dividir por 2. 3 vezes 4, 12, dividido por 2 é igual a 6. Tá certo? Olha só a letra C. Tem que fazer da 9. Essa aqui acho que é a mais fácil, não? É só eu somar tudo. 3 mais 4 é 7, 7 mais 2 é 9. E aqui para fazer da 5, ó, eu posso somar e tirar depois. 3 mais 4 é 7, tira 2 dá 5. Ok? Só, então essa foi a nossa tarefa. Esse foi o exercício 8 da nossa tarefa, tá? Vamos lá então agora para a próxima tarefa. Então no final do vídeo eu vou deixar aí a tarefa para vocês fazerem. Ok? Não deixem de fazer, se empenhem bastante, bons estudos.